Salve, salve família, sejam todos bem-vindos. Racionais no ar, filha da puta, pá, pá. Bom demais, já pra começar a live daquele jeito. Cara, foi Esculpida Machado, nossa, eu amo tanto essa música. Depois Kian de Racionais, cara. É pra começar a live daquele jeito. Ao mesmo tempo que revoltado, você também já começa a live pra cima, né? Já começa no bagulho. E aí família, boa tarde, como vocês estão? Perdão por estar aqui em outro horário, infelizmente hoje está impossível fazer a live à noite, mas eu quero entrar logo nos marxistas, então eu falei, não, a gente vai fazer live mesmo assim, vamos meter marcha, enfim, tô praticamente de férias, né, então é isso, gang. Eu via isso na década de 90, meu Deus, década de 90 eu não tava nem vivo, velho. Só nos 2000, cara, aí é complicado. Nossa, devia ser mó bala, mano. O meu sonho é ter um carro assim mais antigo, tá ligado? Só pra passar ouvindo Racionais assim, mano. Que eu acho muito bala. Eu olho e falo, caralho. Só pra sentir essa experiência, assim, como que deveria ser. Mas por enquanto nós faz isso daí a pé, né? Porque, né, carro não dá. Nossa, acho que alguma coisa tava saindo som aqui, mas não tava não. Perdão, erro meu. E aí, família, como vocês estão? Como que tá tudo? Tudo certo? Tudo suave? Nossa, coceira no dedo do pé, meu Deus do céu. Família. Então, começar igual comecei as outras lives. Lembrando aí que a gente tá pedindo justiça por Moise. E vai ter ato sábado, dia 5. No Rio vai ser na frente do quiosque às 10 horas. Em São Paulo vai ser na Paulista também às 10 horas. Eu não sei se vai ter em outro lugar. Eu perguntei no Twitter. Ninguém respondeu nada. Várias pessoas curtiram, então acredito que ninguém saiba de mais nada. Então, quem for do Rio, quem for de São Paulo aí, puder estar se mobilizando pro ato, ótimo. Eu, infelizmente, ainda não vou conseguir colar. Eu espero que já a partir dos próximas mobilizações, né, já vou estar aí disponível para isso. Se tudo der certo, se tudo sair na medida do que está planejado. Porque é isso, né? Enquanto a gente não se... quem não se move, não sente a... esqueci a frase da Rosa. Enfim, é isso. Hoje eu tô daquele jeito, bem avoado, tá ligado? Bem pá das ideias. Então, antes de tudo, queria lembrar aí que a gente tem as redes sociais, @morcego_, Marcos_, tanto no Insta quanto no Twitter. E que, inclusive, não perceba as correntes, isso mesmo, não perceba as correntes que eu prendo, isso mesmo. Inclusive, é importante aí, galera que tiver aí Insta, Twitter e tiver disponibilidade, tá dando RT aí na divulgação da live, porque sempre quando começa eu aviso, eu sempre posto antes e lá você acompanha tudo, horário de live, dia de live, porque às vezes muda como é a questão de hoje. Por exemplo, de sábado eu geralmente fazia às 10 horas da manhã, mas como sábado tem ato às 10 horas, talvez a live fique só pro horário da tarde. Enfim, tô vendo toda essa questão. Não sei ainda se vai ter live sábado, mas enfim, talvez tenha. E é isso. E aí, além disso, a gente também tá no TikTok, tá no Quai. Inclusive, hoje eu postei um tico-teco com a música do camarada Janderson, Capitalismo Maldito. Então, quem usa também vai encontrar a gente lá. A gente tá no Spotify, né? Spotify, Orelo, Apple Podcast, enfim, tudo isso. Produzindo podcast. Caverna do Morcego, o nome. E eu postei o episódio segunda com a camarada Caroline Sardá. Então quem quiser dar uma atenção, tá lá o episódio, ficou muito bala. O próximo que vai sair vai ser com o Léo Pericles, tô só checando o dia ainda certinho, porque semana que vem tá meio incerta pra mim. E além disso, a gente tá postando todas as lives aqui no YouTube, então, não consegui pegar a primeira live sobre direito positivista, que era do Niklas Luhmann, tá lá. Hoje a gente entra com o Habermas já, né, um passo à frente aí, ou atrás, depende das concepções teóricas, enfim. Embora eu goste um pouco do Habermas, a gente vai trocar uma ideia primeiro sobre ele, sobre a linha teórica dele, né, daquela forma geral. E a gente tem aí o Apoia-se, né, apoia.se/cavernamorcego, e o Pix, mpbl97531@gmail.com, tem o QR Code aqui, que é onde você pode estar ajudando, contribuindo aí nos apoios coletivos dos projetos, lives, podcasts, enfim, canal do YouTube, tudo isso daí. A água não tá no copo, a água tá aqui. Tá chovendo aqui, então se cair internet, cair energia, a gente vê o que faz, mas pode ser que aconteça isso, porque ontem à noite, depois da live, da sorte que foi depois da live, eu acabei a live, beleza, fechei as coisas do PC, coloquei pra baixar o episódio, né, pra postar no YouTube,
Do nada, começou a cair a energia, voltar, cair, voltar, cair, voltar. Eu falei, ixi, o bagulho ficou feio. Aí eu fiquei sem energia. Não vi, inclusive, o Rodrigo sendo eliminado do BBB. Fiquei feliz em saber depois, logicamente, né, gente? Não tem nem como ficar triste com isso. Você olha e fala, pô, ainda bem que esse cara saiu. Então a gente fica feliz aí, pelo menos com isso, com a saída do Rodrigo do BBB. E aí, hoje a gente entra então aqui para discutir Habermas. Como sempre, eu sempre pergunto, geral aí já tem o texto, galera. Se alguém não tiver, eu consigo mandar o drive ainda tem essa possibilidade. A gente está no capítulo 8 já do livro, a gente está nos juspositivistas, a galera que quer manter o capitalismo e pá, e tem muita coisa aí pra gente discutir sobre isso. Hoje a gente vai discutir, na verdade muita coisa não, porque só falta o Habermas e depois do Habermas acabou. A gente só vai ler Habermas, fino, acabamos. Então dá um minutinho aí pra ver se vocês... Nossa, tô com calor, tá chovendo, eu tô com calor, Toda vez, hora de live assim, parece que aqui vira um forno. Não sei se eu fico muito nervoso, sabe? Mas enfim, fica um forninho aqui. Então é isso, já que ninguém tá... Acho que todo mundo tem o texto. Se entrar uma galera aí, eu dou um salve, dou uma pausada, vejo. Lembrando, não tem aqui tipo outro subcapítulo que vai entrar no meio e tal. Então se tiverem perguntas, comentários, opiniões, mandem aí. Ontem veio um camarada do direito... e a gente trocou uma ideia durante a live inteira, ele ficou mandando coisa, a gente ficou trocando uma ideia, foi um bagulho bem da hora, curti isso. Então, caso tenha alguma coisa a falar, só passar as visão aí. Eu vou então começar Jürgen Habermas, 8.2, eu não sei qual é a página do PDF, mas no livro físico é a página 138, logo abaixo do Niklas Luhmann, o J. Niklas Luhmann. Inclusive a galera elogiou meu resumo sobre ele, eu fiquei feliz, porque eu não tava entendendo nada do que eu tava lendo. Então vamos lá. O Habermas, ele é um dos pensadores mais influentes no final do século XX e no início do século XXI. E isso eu acho que assim, a gente usa bastante ele dentro da sociologia, e eu acredito que ele ainda tá vivo, viu, família? Acho que 92 anos. E ele é influente para o direito. Isso é interessante, ele é influente para o direito. E ele é uma pessoa muito utilizada, muito debatida. Tanto que eu postei lá, e aí galera, o que vocês acham do Habermas, pá? Uma galera comentou que curtia ele, uma galera marxista, eu acho isso bem interessante. Ele vai desenvolver suas ideias, tanto no campo da sociologia, quanto no da filosofia. Pegando essas duas áreas então. E vai ter duas fases no pensamento dele. Pode ser, né, tipo um Habermas jovem e um Habermas maduro. Nos livros da juventude, ele deixa patente a descendência direta da tradição marxista. Então ele começa ali com o marxismo. Nos livros, é o mais destacado discípulo da segunda geração do movimento, que se costuma chamar por Escola de Frankfurt. A gente vai estudar a Escola de Frankfurt, tá? Parte dela. Então ele puxa um pouco dessa galera da Escola de Frankfurt, o que é interessante. É interessante notar que o começo da carreira teórica dele parte disso. Só que aí, na segunda fase da maturidade, ele vai dar uma guinada teórica. As posições políticas agora vão, né, passar por um liberalismo progressista. E as influências vão abrir para o campo dos teóricos anglo-saxões. Ontem a gente trouxe até uma citação sobre isso, na parte do Niklas Luhmann, sobre a questão da corrente teórica anglo-saxã. Acho que a gente vai se aprofundar mais para frente, então acho que não faz tanto sentido trazer aqui. A segunda fase do pensamento habermasiano tem por base da sua teoria do agir comunicativo. Então, o agir comunicativo é uma base teórica dele. Vamos ver o que é, porque eu realmente não sei. Então, a perspectiva comunicacional estabelece uma sociologia e uma filosofia do consenso, da comunicação racional, do acordo do entendimento social entre sujeitos. Lembrando que ele vai trazer um pouco do contratualismo, vai trazer um pouco de algumas correntes assim que os outros pensadores não trazem. Nesse sentido, ele vai operar uma mudança em relação à tradição marxista, que é onde ele se formou, né? Desde o início, tal qual os outros pensadores da Escola de Frankfurt, Habermas desconfiava da razão. Então, vamos lá, no começo, o Habermas, tal qual os outros pensadores da Escola de Frankfurt, desconfiava da razão, na medida em que esta, do capitalismo, torna-se instrumental.
Então, no capitalismo, a razão ela torna-se instrumental, ela vai agir, não se prestando a criticar o mundo. Perfeito, é isso que fecha. Ou seja, a gente tem ela sendo articulada pelo grupo dominante, pela classe dominante. Tanto que na continuação do próprio Alisson Mascaro, revela, pelo contrário, né, revela-se ferramenta da dominação. Eu acho que esse é o ponto principal, porque essa mudança de pensamento do Habermas tira ele completamente desse campo. Quem mais se sabe matemática, quanto mais se sabe matemática, mais se domina a engenharia. E, daí, mais se sabe fazer uma bomba atômica. Ocorre que o pensamento habermasiano começará a se diferenciar de tal visão crítica ao postular que a interação entre as pessoas se lastreia na comunicação, do que resulta o entendimento. Bem simples. Opõe-se neste sentido a uma tradição marxista que afirmava que, vamos lá para a tradição marxista, que afirmava que a humanidade do ser humano começa por meio da interação mediante o trabalho na produção. E aí a gente tem uma nota de rodapé do Fernando Haddad, que inclusive vai voltar a dar aula na USP lá para Ciências Sociais. Salve, salve Haddad, não sou muito fã, mas fazer o quê? No livro Trabalho e Linguagem para a Renovação do Socialismo, do Haddad. Vamos lá. A categoria agir instrumental compreende, em toda a sua riqueza, a categoria trabalho, na acepção marxista do termo como uma modalidade. Talvez no que diga respeito ao intercâmbio entre alma e natureza. Marx, porém, enfatiza explicitamente que o trabalho não muda só as condições objetivas, mas principalmente transforma as próprias condições subjetivas. Habermas comete o equívoco de considerar o trabalho sob o ponto de vista exclusivo do agir instrumental orientado para o êxito. Tem alguns trabalhos, eu não vou lembrar de cabeça agora, que trabalham com a questão do trabalho, trabalham com a questão do trabalho, que vão olhar para o trabalho na categoria de uma categoria capitalista. Porque aqui a gente tem, por causa da sociabilidade, por causa da relação de produção, outra forma de trabalho diferente das outras sociedades. Tal a palavra trabalho no seu sentido grego, técnico, e por isso não atenta para sua função social geral. Daí Habermas utilizar progressivamente a expressão agir instrumental, até que em A Teoria do Agir Comunicativo, obra que consolida suas investigações anteriores, a palavra trabalho praticamente desaparece. Então ele rompe completamente com as categorias marxistas e marxianas. A segunda fase da obra habermasiana, baseando-se na comunicação, levanta, pois, um paradigma próprio. Para Habermas, a modernidade se caracteriza por um agir lastreado numa razão comunicativa que permitiria dar coesão e propulsão, e mesmo horizontes utópicos, à sociedade. E agora a gente tem aqui uma citação do próprio Habermas em Teoria do Agir Comunicativo 1, Racionalidade da Ação e Racionalização Social. Tá no próprio texto, tá? Mais que a unidade entre autopreservação e autoconsciência, o que caracteriza o status da consciência moderna é a relação expressa pela filosofia social e pela filosofia da história. O nexo da vida se reproduz por meio das ações racional-teleológicas de seus integrantes guiadas pela mídia e, ao mesmo tempo, por meio da sua vontade comum, ancorada na prática comunicativa de cada indivíduo. A razão comunicativa não depara apenas com a substância de um sujeito ou de um sistema, mas toma parte da estruturação do que cabe preservar. A perspectiva utópica de conciliação e liberdade está latente nas condições de uma socialização dos indivíduos por via comunicativa e já se encontra embutida no mecanismo linguístico de reprodução do gênero. Então, ele ainda que, de modo difuso, guarda algumas das perspectivas críticas na própria reflexão, né? Para ele, a comunicação não é de ordem metafísica. Não é da ordem do metafísico. Não postula que o agir comunicativo conduz à verdade. Ou seja, por mais que ele trate da importância da comunicação e dela como uma certa resolução, não necessariamente a comunicação vai conduzir à verdade. Enfim, a gente tem hoje aí o aparelho midiático servindo para o capitalismo, né? Servindo para o capitalismo. A comunicação cria simplesmente entendimentos comuns, o que levará Habermas a propor uma pragmática da comunicação. É o consenso, não a verdade que está em causa. Então o que está em causa é a questão de você olhar e falar, não, ok, entendo. E aí você tá nisso. Ao adotar a ideia de uma pragmática e comunicação, Habermas já está bastante próximo do pensamento inglês e estadunidense. A proposição habermasiana do agir comunicativo é de que, por meio do diálogo, estabelece-se um vínculo comunicacional entre os sujeitos,
possibilitando uma arena de entendimento comum. Vai se criando, então, uma racionalidade que tem origem comunicacional. Conceitos como de justiça são apenas construções da comunicação. Ok. Não são verdades metafísicas, tampouco produtos de uma racionalidade apenas cerebrina e desprovida de sociabilidade. São consensos sociais, estáveis ou instáveis, de um horizonte de agir comunicativo voltado à participação social e ao controle jurídico. E aí ele vai apontar para uma ética do discurso, né? E aí a gente tem o livro Consciência Moral e Agir Comunicativo, também do Habermas. A ética do discurso vai inserir-se, então, no círculo das ciências reconstitutivas, que tem a ver com os fundamentos racionais do conhecer, do falar e do agir. Se não aspirarmos mais ao fundamentalismo da filosofia transcendental tradicional, conseguiremos novas possibilidades de controle para a ética do discurso. Ela poderá, em concorrência com outras éticas, ser mobilizada para a descrição de representações morais e jurídicas empiricamente constatadas. Ela poderá ser inserida em teoria do desenvolvimento da consciência moral e jurídica, tanto no plano do desenvolvimento sociocultural quanto no plano da ontogênese, e assim tornar-se acessível a um controle indireto. Então, ele utiliza palavras realmente um pouco difíceis, mas ele está falando justamente sobre como essa comunicação com uma ética do discurso pode representar alguma mudança a nível indireto, ainda mais para que se construam essas... para que se reformulem essas estruturas já postas, como a questão jurídica. Ok? Então vamos lá. Ao se tomar por base o conceito de agir comunicativa, que já o Alisson Mascaro, né, levanta-se o problema de saber como os indivíduos em sociedade lograrão chegar aos conceitos. Então já coloca uma problemática no pensamento dele. Sabendo-se que as relações sociais são verticalizadas, com vastas ordens de dominação. Então, como chegar ao consenso, sabendo que as relações sociais são verticalizadas, com vastas ordens de dominação? Além de ser a comunicação controlada e dominada por ideias forjadas pelos meios de comunicação de massa. Interessante. Habermas dirá ser a mais democrática das comunicações, aquela ao mais possível isenta da dominação. Quanto menos cerceamentos e desvios da comunicação e do entendimento entre as pessoas e os grupos sociais, quanto mais claramente expostas suas visões e seus interesses próprios e distintos, mais propriamente se chegaria a um consenso democrático. E aí vamos agora para uma nota de rodapé do Flávio Beno Siebenneitler em Jürgen Habermas, Razão Comunicativa e Emancipação. A comunicação voltada para o consenso pode ser vista basicamente como uma troca ativa e pacífica de opinião e de informações entre participantes de uma determinada praxis social. Portanto, como um processo social que se dá através da linguagem, tendo como referências certas estruturas de racionalidade. É o tipo de ação social orientada para o entendimento, a salientar a nota dinâmica do conceito de entendimento. Habermas não o define como sendo um consenso já obtido, mas como um processo comunicativo voltado para a obtenção de um consenso. Ok, interessante. Mas aqui, Habermas delineia horizontes referenciais próprios no campo sociológico. Dada a aposta de que possa haver uma comunicação o mais possível racional e livre, começa a propor formas de consenso social, modalidades de entendimento que venham a garantir um crescente espaço de convívio social democrático. Então, ele mesmo vai começar a colocar as bases para o que ele está propondo. No capitalismo avançado, os consensos somente são gerados a partir da ampla comunicação e não da imposição. Como o tema da sociologia marxista é o do poder, da dominação e da exploração, o que demandaria processos transformadores para a construção de uma nova sociedade, Habermas nitidamente está fincando seu pensamento numa trincheira distinta. Ou seja, ele já está se diferenciando, porque a gente fala de processos revolucionários transformadores. E ele vai colocar a gente precisa de modos para que esse consenso seja adquirido para um espaço de convívio democrático, social democrático. Não se trata da luta estrutural, mas sim da construção de consensos reformadores. Justamente a linha que eu estava trazendo. E aí a gente tem aqui nota de rodapé novamente, começa com Alisson Mascaro e depois vai para o Habermas. Mudança estrutural na esfera pública.
Já em uma das suas primeiras obras, Habermas aponta para o fato de que o conflito está de algum modo ligado ao consenso, no que passa pelo controle da opinião da esfera pública. Aí diz Habermas: sob as condições da social-democracia de massas, o contexto comunicativo de um público só consegue estabelecer-se de tal modo que o circuito formalmente há pouco fechado da opinião quase pública passa a ser intermediado com o setor informal das opiniões, até então não públicas, através de uma publicidade crítica efetivada em esferas públicas internas à organização. Conflito e consenso não são com a própria dominação e o poder, cujo grau de estabilidade eles designam analiticamente, categorias através das quais a evolução histórica da sociedade possa passar sem deixar rastros. Então, quando ele deixa de lado a imediata reflexão do poder contra o poder e ao passar para o tema da comunicação, promove em seu pensamento o que se chama por virada linguística. O que é essa merda de virada linguística? Movimento igual ao de boa parte da filosofia inglesa e estadunidense do século XX, afastando uma reflexão direta sobre o poder na sociedade e passando uma reflexão indireta sobre a comunicação do poder. Então ele para de refletir sobre o poder na sociedade e toda a sua construção e estruturação e começa a refletir sobre a comunicação do poder, ou seja, o que está sendo passado ali. Em diferença das discussões sobre produção, circulação, exercício do poder, formas sociais, verdade, coerção, justiça substancial e social, o vocabulário passa a ser outro. Ele vai passar a falar sobre linguística, sintaxe, semântica, sujeito hermenêutico, relações comunicacionais. Vai se estabelecendo uma armação sociológica menos estruturalmente crítica. Galera, vi que chegou uma galera nova, a gente está lendo e discutindo Habermas aqui. Então quem não tiver o PDF, é só pedir que eu mando aqui. E podem comentar, podem conversar, podem trazer coisas aí, porque a gente não vai parar, porque é um capítulo só, bem pequeno, então a gente vai meter bala, tá? Então podem ir trocando ideia aí, podem falar comigo, podem mandar pergunta, opinião, enfim, o que vocês quiserem. Em sociedades mundiais calcadas na exploração e na opressão, em que a ideologia, a opinião pública e os meios de comunicação de massa praticamente apresentam um caráter monopolista, controladas pelo capital e pelos estados, o agir comunicacional, antes de ser libertação, é sim de dominação. Então, ele não pode deixar de falar sobre dominação, porque por causa da forma como está posta a questão da própria comunicação do poder, né? Só grifando aqui. O rompimento de tais estruturas encontra, da parte do projeto habermasiano, apenas as armas do esclarecimento. Então ele deixa de lado tradições teológicas do conflito, como Weber e Marx, e vai se abeirar de Kant e de um projeto ainda iluminista. Então, o Habermas, que é um cara utilizado na sociologia, é um cara utilizado no direito, é um cara utilizado na filosofia, ele vai voltar para Kant. Lembrando que o Kant é base para um pensamento conservador. E lembrando que o iluminismo já tinha sido superado na concretização da burguesia como classe dominante. E que o direito ainda hoje busca muita base no iluminismo. A teoria do agir comunicativo vai se construindo no pensamento habermasiano como uma ação de entendimento em vista de uma racionalização da vida. Aí a gente tem a citação lá embaixo da Lúcia Aragão em Habermas, filósofo e sociólogo do nosso tempo. Vamos lá. A ação comunicativa é uma ação social que busca realizar a própria intenção da linguagem de produzir entendimento entre os atores sociais e que permite submeter a procedimentos críticos as diferentes facetas do ser humano. Desta forma, pode revelar a racionalidade ou irracionalidade de suas conquistas teóricas práticas relativas ao mundo externo, social ou interno. Racionalidade ou irracionalidade baseada, em última análise, na possibilidade de intersubjetividade do entendimento, tanto no plano do conhecimento quanto no da ação. Por essas suas características, assume uma função dupla, ao mesmo tempo social e epistemológica, fundamental tanto do ponto de vista da coesão social quanto do ponto de vista crítico para o estabelecimento de uma sociedade justa e igualitária. E essa foi uma preocupação central ao longo das obras de Habermas, embora os recursos teóricos de que tenha servido para tal tenham sofrido enormes transformações. Nosso autor evoluiu de uma posição marxista ocidental para uma reformista radical, muito próxima, segundo seus críticos, de um liberalismo radical. Então ele passa do marxismo para um democrata. Não chamaria isso daí de evolução, mas é a Lúcia Aragão que traz isso daí. Quem sou eu para questionar, né? Enfim. Se ela está falando. O ambiente político e histórico no qual Habermas produziu sua teoria, da Europa a partir da década de 60, em especial da Alemanha Ocidental, orientava-se a um capitalismo de feitio
social democrata. De fato. A gente tinha lutas sindicais, grupos de pressão e movimentos estudantis que pressionavam o Estado e o capital para ganhos sociais e sentidos de sociabilidades progressistas sem projetos de ruptura revolucionária. Então repara, a gente já está falando de grupos sociais-democratas que já estão abandonando os projetos, quer dizer, já tinham abandonado desde a época da Rosa Luxemburgo na Alemanha, por exemplo, né? Mas que abandonam os projetos de ruptura revolucionária. Isso acontece, já estava começando a acontecer também no Brasil, mas se consolida a partir dos anos 90 e começo dos anos 2000. As primeiras obras de Habermas a respeito do agir comunicativo são da década de 70. No entanto, já nessa década, e principalmente a partir da década de 80, o capitalismo ocidental abandona padrões de bem-estar social, empreendendo uma contramarcha conservadora. Acaba, o bem-estar social vai chegando ao fim, a União Soviética também, que era o polo oposto, e aí pode se estabelecer novamente um campo de exploração máxima, uma contramarcha conservadora. Destrói o poder dos sindicatos e dos direitos sociais, concentrando os meios de comunicação, aumentando o poder dos exércitos e o papel da guerra, majorando a geopolítica imperialista, dando maiores margens ao capital financeiro e especulativo, o ambiente neoliberal rui as bases das pretensões de um progressismo capitalista de bem-estar social. Perfeito. Marca aqui. E aí tem uma nota de rodapé, agora de Gerard Houlé, e a realização do programa da teoria crítica em Habermas. Enquanto a interação com o advento da livre comunicação só deve constituir o alvo, o ideal de uma sociedade liberta, para além do reino da necessidade, em Habermas ela parece corresponder a uma possibilidade presente. Resta ver em que medida e até que limite se impõe essa extrema ambiguidade que domina a concepção de interação, não desconhecendo, mas levando em conta as estruturas socioeconômicas do capitalismo avançado. Então, quando Habermas passa a ser uma das vozes intelectuais de peso no debate político contemporâneo, se assemelhando ao que Sartre foi nas décadas passadas, isto não se deve só à dignidade de sua batalha de politização. Deve-se também ao fato de que, ao desviar o foco da sociologia do conflito, do problema do conflito, elegendo o consenso como cerne de seu pensamento, ele precisará diminuir o tamanho dessa preocupação da preocupação das suas intervenções para chegar até mesmo às dimensões sociológicas menores, como a da imparcialidade dos meios de comunicação. E aqui é a grande questão, o grande X da questão. Para uma pessoa adquirir certo, como eu posso falar, espaço dentro da universidade, a ponto de ser um dos principais teóricos, e espaço dentro do debate político, essa pessoa geralmente não pode ser revolucionária. Ela não pode querer romper com as estruturas. É o caso do Habermas. Ele vai ir para uma questão de imparcialidade dos meios de comunicação. Isso é uma das coisas mais bizarras a se falar. E isso é um problema. Até hoje, parte da sociologia vai se pautar nisso. Parte do discurso que jornalistas vão reviver, principalmente os da grande mídia, vão se pautar disso. E aí, para insistir em sua metodologia, o habermasianismo tem que eleger propostas políticas de mais baixa contundência que aquela da crítica ao capitalismo da luta de classes, intentando acordos de consenso, União Europeia, imigração, biotecnologia. No mundo, em especial no Brasil, para uma sociologia do direito ligada ao campo jurídico tradicionalmente conservador, a chegada do pensamento de Habermas permite uma legitimação por um nome que veio da esquerda, alcançando-se resultados liberais. O sociólogo do direito de tal perfil evitará o conflito, a exploração e as opressões e partirá de um projeto de consensos. E aí é o que eu tinha falado da questão dos efeitos disso, né? A sociologia do agir comunicativo abre fronteiras metodológicas e políticas próprias, com especial impacto quanto ao direito. Com base numa perspectiva normativista, Habermas reiterará que a ação comunicacional deve se esforçar por ser consensual, que a levaria, portanto, a ter um grau crescente de universalidade que englobe a maior parte das pessoas. O direito deve resultar dessa comunicação entre diferentes para chegar-se a consenso mínimo, mas seu caráter de universalização de preocupações deve ser patente, sem olvidar das minorias, sem esquecer dos obstáculos institucionais para esse consenso universal. Então Habermas, ao ressaltar o comum, numa ação política institucional progressista, ao invés da guerra ou da opressão política ou econômica, põe em cena os acordos, as cooperações, as uniões, numa relação que busque equalizar a universalidade social com as particularidades de minorias ou grupos sociais. Eu nem preciso falar aqui o quão isso é bizarro, né? A gente discutindo o Niklas Luhmann ontem,
o próprio Alisson Mascaro pontua, né? Quando a gente fala, por exemplo, do direito, a gente sabe que os Estados Unidos vai ultrapassar qualquer direito internacional em busca dos seus objetivos. Portanto, não dá para olhar pelo lado das cooperações e das uniões. O lado da dominação é o lado de análise da sociedade. Aí agora a gente tem uma citação aqui do próprio Jürgen Habermas e a inclusão do outro, estudos de teoria política, né? A coexistência com a igualdade de direitos e de diferentes comunidades étnicas, grupos linguísticos... Só um minuto, família. Perfeito. Ok. Voltando. A coexistência com a igualdade de direitos de diferentes comunidades étnicas, grupos linguísticos, confissões religiosas e formas de vida não pode ser obtido ao preço da fragmentação da sociedade. O processo doloroso do desacoplamento não deve dilacerar a sociedade numa miríade de subculturas que se enclausuram mutuamente. Por um lado, a cultura majoritária deve se soltar de sua fusão com a cultura política geral, uniformemente compartida por todos os cidadãos. Caso contrário, ela ditará a priori os parâmetros do discurso de autoentendimento. Como parte, não mais poderá constituir-se em fachada do todo, se não quiser prejudicar o processo democrático e determinadas questões existenciais relevantes para as minorias. Repara, por ele ignorar essa questão da dominação, ele já coloca num campo muito... Ah não, olha, eles não podem fazer isso, mas eles vão fazer isso. Por outro lado, as forças de coesão da cultura política comum, a qual se torna tanto mais abstrata quanto mais forem as subculturas pelas quais ela é o denominador comum, devem continuar a ser suficientemente fortes para que a nação dos cidadãos não se despadece. Então a teoria do agir comunicativo, que aponta ao consenso, se é responsável pela fragilidade teórica de Habermas, quando comparado com as perspectivas marxistas, ressalta, porém, uma trincheira política situada na linha de frente do debate intelectual contemporâneo. Com o agir comunicativo e a racionalidade consensual, Habermas tomou a posição contrária à ideia de pós-modernidade, porque esta pregou ao fato de que as sociedades e os grupos têm variadas razões distintas, fragmentadas e dispersas, havendo vários ambientes de cultura praticamente autônomos. Deixa eu marcar aqui. Habermas aponta um projeto de sociedade mundial o mais idealizado possível, outro idealista, racionalizável, sem ceder às lógicas particularistas, para em seu pensamento uma perspectiva universalista, como um direito universal do que se revela o último suspiro da humanidade. Alguma razão haverá de recobrir a todos. Contra o caminho das leituras pós-modernas, Habermas apregou e acentua as características do programa filosófico e sociológico da modernidade. E a gente tem a citação aqui de Eduardo Carlos Bianca Bittar, O Direito na Pós-Modernidade e Reflexões Frankfurtianas. O reaquecimento do debate em torno de premissas kantianas, a paz perpétua, Zum, Frieden, não parece representar um projeto utópico para a humanidade, conduzido de forma realista e equilibrado com as nuances das relações internacionais contemporâneas. Em grande parte se deve a um retorno atualizado desse modelo de discussão ao pensamento habermasiano. Assim, se pode encontrar no projeto kantiano a ideia de uma federação de estados para garantir um estado permanente de paz. Em Habermas encontra-se uma acentuada preocupação com o grau de comunicação dos espaços jurídicos mediados entre os estados. Mas a ideia kantiana não deve retornar sem modificações. Habermas está consciente disso e afirma a necessidade de que determinadas práticas das relações internacionais, envolvendo política, embaixada, economia e direito, sejam modificadas e adaptadas para atender ao projeto de paz perpétua na pós-modernidade. Ideia não somente sonhada, mas em alguns sentidos em adiantado passo de caminhada, Para Habermas fazem sentido a criação de um panorama de discurso comunicativo internacional, a superação do estado da natureza pela racionalização dos meios e métodos de convívio internacional, a reestruturação burocrática, procedimental, política e jurídica da ordem internacional e a legitimação dos órgãos internacionais pela participação democrática em suas decisões e a retaguarda da legitimidade de suas decisões. Enfim, blá blá blá. Uma lei válida para todos, uma ação orientada para todos, uma verdade comum. Tal plataforma deita raízes em Kant, e aqui Habermas certamente encontra seu retrocesso em face do marxismo. Deixa eu marcar aqui que ele deita em Kant e marca o retrocesso. No pleito pelo universalismo reside também algo de sua virtude, em face daqueles outros que esgarçaram a modernidade em troca do instável e do particular. Em circunstâncias do neoliberalismo, Habermas de um lado não tem instrumento para uma crítica estrutural do capitalismo e de outro lado insiste em bandeiras universalistas que delineariam e ecoariam os estados de bem-estar social.
Deixa eu marcar aqui. Assim explicita sua proposição de normatividade, democracia e consenso para o presente das sociedades capitalistas. Deixa eu tomar um gole antes de ler Habermas. Agora é o livro A Crise do Bem-Estar e o Esgotamento das Energias Utópicas. Diagnóstico do Tempo, 6 ensaios. O poder integrador e social da solidariedade teria que se afirmar contra os poderes das outras duas fontes de controle, isto é, o dinheiro e o poder administrativo. Ora, as esferas da vida especializadas em transmitir valores e saber cultural, em integrar grupos e em socializar adolescentes, sempre dependeram de solidariedade. E penso que a formação da vontade política também deveria beber da mesma fonte, uma vez que ela deve exercer, de um lado, influência na delimitação dessas esferas da vida, estruturadas comunicativamente nas trocas entre elas. De outro lado, ela também deve influenciar o Estado e a economia. Além do mais, essas ideias não se distanciam tanto das representações normativas contidas em nossos livros que tratam de matérias sociais, segundo os quais a sociedade exerce influência sobre si mesma e sobre seu desenvolvimento através da dominação legitimada democraticamente. E agora voltamos com Alisson Mascaro indo para um exemplo concreto. E aqui a gente entra numa coisa interessante. Quando George Bush empreendeu a guerra estadunidense ao Iraque, Habermas contra isso se pronunciou com veemência. Seu protesto contra o fato de um país poder arrogar sua própria razão, sua própria lei, de tal sorte que, havendo o contraste dos Estados Unidos com os outros países do mundo, dar-se-ia o direito à invasão e à guerra contra os opositores, numa lógica imperialista. Reafirma o pleito por uma lógica universal de busca do consenso. A paz perpétua kantiana, a ideia de uma federação internacional de povos em busca de paz, que Habermas abraça nessa fase de seu pensamento, passa longe do quadro atual da extrema-direita, representado por Bush, Trump e outros. Vamos lá. Passa longe. Sua defesa da ONU e da União Europeia revela a busca habermasiana por uma boa vontade e uma universalidade kantianas, algum sucessor direto do imperativo categórico. Caracas. O mesmo se estenderá à crítica ao conservadorismo e ao reacionarismo que sustentam a política contemporânea lastreada na teologia. Ao tomar partido do moderno, Habermas se alinha com um programa de racionalização do mundo. O reformismo é seu ponto ideal. Perfeito. Esse é Habermas. O pensamento habermasiano, em especial em sua fase posterior, aproxima-se do direito. É nele que Habermas crê poder lastrear uma ampliação do consenso comunicacional e da democracia. O direito se revelaria como o caminho para este consenso, porque formado por instrumentais, normas e instituições de caráter público com amplos graus de materialidade e incidência. Para Habermas, o direito tem o condão de transformar o conflito entre partes em uma relação social de contextos mais amplos. Ao invés da autotutela ou do confronto direto entre indivíduos, grupos ou nações, o conflito passa a ser resolvido mediante a legalidade. E como ela é oriunda de um espaço social maior do que o próprio antagonismo específico, está aí um lastro de maior potencial da universalização para que se chegue ao consenso. Por meio de procedimentos, aposta Habermas que o direito conseguiria transformar conflito em consenso, partindo de uma leitura de que as normas produzidas pelo Estado sejam normas gerais e impessoais. O direito, fiando em seus procedimentos democráticos, garante uma possibilidade maior de agir comunicativo consensual em face das parcialidades de empresas, grupos ou indivíduos. Uma sociedade plenamente instituída pelo direito geraria a universalização dos debates e uma crescente vitalidade da esfera pública. Novamente, assim como Luhmann, ignorando o fato do direito estar relacionado com o capitalismo. Essas discussões de Habermas chegam ao seu ápice com a publicação na década de 90 de seu livro em português, que em português recebeu o nome de Direito e Democracia, entre facticidade e validade. Em tal obra e no contexto de tais ideias, Habermas aponta para um projeto político e de democracia racial, sendo o direito a ferramenta de procedimentos... Só estou marcando aqui, família... Sendo o direito a ferramenta dos procedimentos potencialmente mais universalizáveis. A chegada da maior parte de nações a sua etapa jurídica e democrática acarretaria numa arena de discussão cada vez maior, implicando então a possibilidade de grandes acordos internamente a cada sociedade entre elas. Assim sendo, se houvesse a radicalização da democracia, o consenso seria cada vez mais possível. E proposições como a democratização dos meios de comunicação, da possibilidade do voto mais consciente, levariam a um tempo de melhores acordos sociais progressistas.
O Estado de Direito e sua melhoria são horizontes de tal projeto. Meu Deus. E aí, novamente, agora o livro Jürgen Habermas, Direito e Democracia entre Validade e Facticidade 1. A organização do Estado de Direito deve servir, em última instância, à auto-organização política autônoma de uma comunidade, a qual se constitui com auxílio de sistemas de direitos, com uma associação de membros livres iguais do direito. As instituições do Estado de Direito devem garantir um exercício efetivo da autonomia política de cidadãos socialmente autônomos, para que o poder comunicativo de uma vontade formada racionalmente possa surgir. Encontrar expressão em programas legais, circular em toda a sociedade através de aplicação racional da implementação administrativa dos programas legais e desenvolver sua força de integração social, através da estabilização de expectativas e de realização de fins coletivos. Ao se organizar o Estado de Direito, o sistema de direito se diferencia numa ordem constitucional, no qual um médium do direito pode tornar-se eficiente como transformador e amplificador dos fracos impulsos sociais e integradores da corrente de um mundo de vida estruturado comunicativamente. Uma das fórmulas para radicalizar a democracia, do pensamento de Habermas, é transcender o nível nacional e postular uma política consensual internacional. Daí o papel reservado às grandes instituições internacionais. Opa, fechou, camarada Abacatito. Depois vai estar no YouTube também a live, tá? Então fique em paz. Como a ONU, e mais que isso, as organizações não governamentais, as ONGs. Na medida em que reconhece a ineficácia e a falta de qualidade representativa de grande parte dos estados formais e suas instituições diplomáticas, Habermas busca plataformas de consenso social a partir de movimentos sociais e ONGs. A União Europeia, para Habermas, deveria ser não só uma base de integração econômica entre seus países, mas sim um arcabouço normativo e jurídico comum como a Constituição própria. Habermas almeja em seu projeto uma condição da cidadania mundial. Perfeito, aí ó, Bacatito do direito, aí ó. O idealismo dele está centrado nos conceitos de racionalidade e discurso. Importante. A gente falou brevemente sobre o idealismo, falou um pouco sobre a racionalidade dele, sobre a questão da comunicação. Cara, complicado. E agora, o livro Direito e Democracia entre Vitalidade e Facticidade 2, do Jürgen Habermas, outra citação. No quadro da constituição de um Estado democrático de direito, podem coexistir igualdade de direitos, variadas formas de vida. Elas devem, no entanto, entrelaçar-se no espaço de uma cultura política comum, a qual está aberta a impulsos oriundos de novas formas de vida. Somente uma cidadania democrática, que não se fecha no sentido particularista, pode preparar para o status de cidadão do mundo, que já começa a assumir contornos em comunicações políticas de nível mundial. A Guerra do Vietnã, as transformações revolucionárias na Europa Central e no leste europeu, bem como a Guerra do Golfo, constituem os primeiros acontecimentos de uma política mundial em sentido estrito. Tinha um professor meu que falava que o discurso de Habermas era para um mundo de anjos. Exatamente. Através da mídia eletrônica, esses acontecimentos puderam ser vistos por uma esfera pública ubiquitária. Ao referir-se à Revolução Francesa, Kant apoiou-se nas reações de um público participante. Em sua época, ele conseguiu identificar o fenômeno de uma esfera política mundial que somente hoje assume feições reais no contexto comunicacional de cidadãos do mundo. As próprias potências mundiais não podem mais ignorar a realidade dos protestos que atingem dimensões planetárias. Já começamos a perceber que o estado natural selvagem, que se encontraram estados beligerantes que perdem sua soberania, é obsoleto. O estado de cidadão do mundo deixou de ser uma simples quimera, mesmo que ainda estejamos muito longe de atingi-lo. A cidadania em nível nacional e a cidadania em nível mundial formam um contínuo cujos contornos já podem ser vislumbrados no horizonte. Beber água, família? Só um minuto. Outro dos pontos que merece a atenção do pensador do direito está no caráter universal do direito e sua relação com os oprimidos, no que ressaltam as minorias. A proposta habermasiana de procedimentos jurídicos universais despertou a atenção de sociólogos e juristas que, a partir de tal problemática, lançaram a discussão das políticas para as minorias, negros, homossexuais, mulheres, árabes na Europa, deficientes, etc. Pode-se falar de uma geração posterior a Habermas, liderada, por exemplo, por Axel Honneth. Então a gente está falando aqui de relação com os oprimidos, no que ressalta as minorias, e que poderia então ser identificado como pertencente a uma terceira geração da escola de Frankfurt. Então a gente está falando da continuação dessa galera.
A discussão desse grupo mais recente de pensadores está em aliar a recusa habermasiana ao pós-moderno com a aceitação das minorias e suas políticas. Entre o projeto revolucionário para a libertação dos explorados do capital e a luta por reformas de afirmação de minorias, uma tradição de habermasianos impõe-se nas últimas décadas em favor desta última. Então, eles vão ser a favor aí de reformas de afirmação de minorias. O próprio Habermas, em livro que escreveu na década de 80, aponta para um balanço das lutas da história recente que, segundo ele, dão menos peso aos problemas econômicos de distribuição, reforçando o peso daquilo que se chama de gramática de formas de vida, envolvendo o reconhecimento de identidades, grupos e movimentos sociais. Família, como esse debate está muito quente, eu acho interessante trazer essa discussão sobre identidade e identitarismo. Tem vários episódios na Caverna do Morcego sobre isso. É o primeiro episódio da nossa série principal, a Armadilha da Identidade, esqueci o nome do camarada. Tem um episódio com a Val sobre identidade e identitarismo. E no episódio com a Jade Lobo a gente também troca uma ideia sobre isso. Então vamos lá. Identidade é esse reconhecimento de onde a gente está. E entre os anos 70 e os anos 90, a gente tem várias mobilizações nos Estados Unidos de grupos oprimidos. Não só nos Estados Unidos, em outros lugares também, mas nos Estados Unidos eu acho que é o palco principal disso. O identitarismo vai ser uma armadilha liberal, armadilha da identidade, para que as lutas deixem de tomar um ar revolucionário e passem a ser lutas por reformas sociais. E, a partir de uma pressão, o capital ele aprende a se adequar a isso. Ou seja, tudo que passa a partir dessas reformas sociais, que não vai ser revertido, ou seja, que principalmente acontece em países centrais, ganham peso no capitalismo, justamente porque o capitalismo ele consegue se adequar disso para continuar extraindo mais valor e continuar o seu modus operandi de exploração e opressão. A Thailise Leite vai fazer uma crítica ao feminismo liberal, ela é orientada pelo Alisson Mascaro, e ela pega no ponto quando ela utiliza a teoria valor-clivagem para tal discussão. Porque antes de colocar aqui, você ganha os direitos e tal, não sei o que, aí todo mundo chega, não. Esses grupos ainda se encontram em outros quadros de exploração e de opressão pelo capital. A gente tem casos e casos diários de violência direta, a gente tem casos e casos diários de pessoas que são resgatadas de regimes escravistas, de situações de escravidão, né, que estão realmente ali nessa situação. Enfim, a gente tem casos de impunidade pela questão da justiça e por aí vai. É um debate muito longo, muito mais profundo do que isso. Na verdade, a luta das identidades, elas são lutas anti-opressão. Portanto, elas estão definitivamente ligadas à luta anticapitalista. Se elas não são levadas assim, elas não rompem com isso. Afinal, não existe capitalismo sem racismo. E não existe essa forma, reparem, essa forma estruturada do racismo, do modelo patriarcal, da violência, da questão da LGBTfobia, e por aí vai, sem o capitalismo. Elas pode ser que antes tivessem outras formas, algumas dessas opressões, ótimo. Mas dentro do capitalismo elas se estruturam de outra forma, elas ganham outro caráter. Vamos então ao texto do Jürgen Habermas, em Teoria do Agir Comunicativo 2, sobre a crítica da razão funcionalista. Nas 2 últimas décadas, houve nas sociedades desenvolvidas do Ocidente um surto de conflitos que se desviam dos padrões do Estado social. Eles já não são desencadeados na área da reprodução material, sendo canalizados por meio de partidos e associações. Também já não são pacificáveis na forma de compensações conformes ao sistema. Os conflitos surgem preferencialmente nas esferas da reprodução cultural, da integração social e da socialização. Eles se propagam em formas de protesto que se desdobram fora dos moldes institucionais e parlamentares. Em suas deficiências reflete-se uma reificação de esferas de ação estruturadas comunicativamente que não pode ser sanada pelos meios do dinheiro e do poder, pois não se trata, em primeira linha, de compensações que o Estado social poderia oferecer, mas na defesa da restituição ou da implantação de modos de vida reformados. Em síntese, os novos conflitos são deflagrados por questões envolvendo a gramática das formas de vida, não por problemas de distribuição. Voltando ao Alisson, no que tange as suas considerações sociológicas sobre o direito, Habermas reitera os marcos das perspectivas liberais para as quais o direito é a emancipação e a legalidade permitiria a consecução de liberdade e igualdade, da liberdade e igualdade. Nesse sentido, ainda que plantada uma proposição jurídica diretamente normativa, sem se ocupar de uma perspectiva social sistêmica, Habermas acaba emparelhando seus resultados com aquele das posições de Luhmann.
Interessante. E aí a gente tem uma citação aqui de Flávio Benestimbler, o direito das sociedades pluralistas entre o sistema imunizador lumaniano e o mundo de vida habermasiano. Habermas não ficou totalmente imune à forma como Luhmann aborda a sociedade e seu direito. Inclusive, concorda explicitamente com certas ideias de Luhmann, especialmente quando este afirma que as filosofias clássicas do direito não conseguem fazer jus à complexidade do direito na atual sociedade mundial. E dadas essas impossibilidades das filosofias do direito, imperioso se torna ir à busca de novas alternativas teóricas. Predomina na concepção luhmanniana a ideia da automanutenção do direito, contra a qual se destaca a compreensão comunicativa de Habermas. Então, ele concorda com essa questão da superação da filosofia clássica para o direito atual, mas discorda, propondo a teoria da comunicação contra a teoria da autorreprodução. Então, o tema da legitimação pelo procedimento é um marco do pensamento luhmanniano, reiterado de alguma maneira por Habermas. Num prisma sociológico, Luhmann constatava que nas sociedades ocidentais o sistema jurídico se regulava de tal modo que a criação de leis, sentenças, despachos, tudo aquilo que envolva a decisão jurídica será considerado formalmente legítimo e mesmo socialmente legitimado, se cumprido de acordo com procedimentos institucionalmente estabelecidos. Esta então é sua famosa tese da legitimação pelo procedimento. Numa certa medida, ela é uma transposição em linguagem sociológica daquilo que o jurista técnico positivista já conhecia por outras palavras e pelo seu senso comum da atividade prática. A teoria geral do processo, tratando do monopólio do poder nas mãos do Estado, também chegava à mesma constatação. E agora, novamente, direito e democracia, entre validade e facticidade 2 do Habermas. As consequências que extraio do paradigma procedimentalista do direito e utilizo para a compreensão da crise do Estado de Direito não são originais. Mesmo assim, esse caminho permite que certas tendências da reforma, que ainda não são discutidas, que ainda são discutidas ou que já foram aprovadas, adquiram certa coerência. O paradigma procedimental distingue-se dos concorrentes não apenas por ser formal, no sentido de vazio ou pobre de conteúdo, pois a sociedade civil e a esfera pública constituem para ele pontos de referência extremamente fortes, à luz dos quais o processo democrático e a realização do sistema de direitos adquirem uma importância inusitada. Então, Habermas, além de proceder à mesma constatação sociológica de legitimação pelo procedimento, faz dela um projeto filosófico. Marcar aqui. Ao serem estabelecidos mecanismos jurídicos institucionais, os mais universalizados possíveis para as relações sociais, os conflitos que forem delineados por esse modo procedimental sairão legitimados, porque seu potencial de consenso tornar-se-á maior. O procedimento democratiza e, portanto, legitima. Quando ele fala ali de vazio, de pobre de conteúdo, é interessante porque em Niklas Luhmann a gente termina falando da questão de que o Luhmann ele muda o arcabouço teórico, ele muda as palavras que ele está utilizando, as categorias que ele está trazendo, mas ele não traz nenhum conclame teórico, ele não traz algo novo, teoricamente falando. O Habermas, ele é quem faz isso. E é isso que ele está trazendo aqui. Ele pega essa legitimação do procedimento de Luhmann e dá base sólida para ela. Nota de rodapé, agora um texto de Denise Vitali, Rurion Soares Melo. Eu acho que é meu professor, velho. Não, calma aí, família. Deixa eu ver se é meu professor, mano. Cara, tenho quase certeza que é meu professor, o Rurion. Não é possível que tenha outro professor Rurion, pelo amor de Deus. Meu Deus. Deixa eu ver. Rurion Soares Melo, ele mesmo. Cara, meu professor, vamos lá. O processo democrático. Nossa. É por isso que ele passou Habermas, mas olha que safado. Meu Deus do céu, que louco. Meu Deus do céu. Raidzona braba no meio da live, família. Cê é louco. Salve, salve, galerinha. Sejam todos bem-vindos, família. Que honra ter vocês aqui, família. Cê é louco, uma galera... Cê é louco, família. Que isso, parça. Salve, salve, galera que tá seguindo aí, muito obrigado também. Salve, salve, Alan Gustana, Ierê, Desirê, Kinoko, muito obrigado pela raid, Thiago Mcena, Li Chan, sejam todos bem-vindos, galera. Muito, 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 muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Família, vocês chegaram numa hora, tipo, Elodinha, underline F, salve, salve, camarada, muito obrigado também. Mafa00, muito obrigado também. Caraca, seja geral aí, muito bem-vindo aí. Deixa eu falar, família. A gente está aqui discutindo Sociologia do Direito, o livro do Alisson Mascaro.
Então, eu vou disponibilizar pra vocês aí o Drive, entendeu? Vocês chegaram... Hoje é o último dia que eu vou conseguir disponibilizar o Drive, vocês acreditam? O último. Olha que sorte que vocês deram. Pelo menos, mesmo que vocês não participem das próximas, vocês vão ter o livro aí pra ler, que é um livro do caralho. É um livro fantástico, fantástico. Oh, link errado. Aqui. Não, é. Eu acho que agora eu já posso falar, família. Vamos lá, eu vou contar pra vocês aqui. Primeira vez que eu falar em live, embora vai sair no YouTube, mas só vai sair amanhã. Salve, salve, hi! Nem meu bem. Mas deixa eu falar. Amanhã, o Alisson Mascaro vai divulgar as lives que estão acontecendo no perfil oficial dele. Quer dizer, oficial não é ele que divulga, porque não é ele que controla o perfil dele, né? Mas vai sair nas redes oficiais do Alisson Mascaro, velho. Eu tô tipo assim, ansioso demais pra amanhã. Não sei que horas que vai sair e tal. Eu só tô na expectativa, tá ligado? Só tô na espera. E eu não sei nem o que falar, mano. Só sei que vai sair lá. E é isso. Aí eu vou parar de mandar o drive, né? Porque aí molha, aí fica perigoso. Embora a gente tá acabando, a gente tá no final aqui do último Jus Positivista. Então depois a gente vai entrar aí só em... Só vai ter o Foucault, depois é marxismo. Depois é marxismo e depois questão brasileira. Então é isso. É isso que a gente vai ter aí nos próximos encontros. Bom, galera, eu mandei o PDF aí. Quem quiser abrir, assim, a gente tá praticamente na última página do capítulo 8. A gente tá na última citação que tem. Na citação 44. É a última citação que tem no livro. Então eu vou dar um minutinho aí. Não sei se tem uma galera que vai abrir aí, pá. Mandei o drive. O drive tá no chat, quem quiser abrir. Vou dar um minutinho. Aqui no livro físico é a página 147. A penúltima página do livro. Eu não sei, que começa com... Habermas, além de proceder a mesma constatação... A gente criticou Habermas pra caralho aqui, entendeu? Falou da guinada a ele pro liberalismo, xingou ele pra caramba. Que brisa, não vejo sociologia desde o médio. Seja bem-vindo, camarada. Eu espero que futuro cientista social, faça sociais na USP. E espero um dia tá dando aula de sociologia aí, pá. E aqui é sociologia... É que hoje é sociologia do direito, né? Então, tipo, principalmente com a galera... não marxista, geralmente a gente fala muito sobre questões do direito, não sobre questões jurídicas, é lógico, mas como a gente abriu na introdução, sobre as questões de como a sociologia olha pro direito, tá ligado? É mais ou menos nesse pique que a gente tá fazendo os bagulho aqui. Mas eu faço licenciatura em física. Caracas, camarada, que pesado, hein? E eu não teria coragem, falar pra você, não tenho. Não tenho. Coragem. Não, de verdade, coragem mesmo, tipo, papo 10. Eu não... física do ensino médio me fez desistir de engenharia mecânica. Queria fazer, e aí eu falei, não dá, impossível. Muita conta pra minha cabeça, muita conta pra minha cabeça. Não sou desse mundo, não. Tenho mais contato com o comunismo de Freire, tá ligado? Bota fé, camarada, bota fé. É que, assim, agora que a gente tá terminando aqui o Habermas, depois a gente vai pra Foucault. E depois de Foucault, vou até passar aqui, eu já troquei uma ideia com a galera, mas depois de Foucault a gente vai entrar em Pachucanes, depois a gente entra em marxismo ocidental, então a gente vai ver Gramsci, vai ver Lukács, vai ver uma galera. Depois a escola de Frankfurt, então Adorno, Hockenheim e tal, Louis Althusser. Depois o novo marxismo, onde a gente entra em pessoas como Robert, eu esqueci o sobrenome do Robert, e a Rochwita Scholz, que é fantástica. E depois a gente entra na questão brasileira, tá ligado? Aí na questão brasileira, a gente vai passar pelos liberais, a gente vai passar sobre os não justos positivistas, essa galera mais ou menos, os reformistas, né? E depois a gente vai trocar uma ideia aqui sobre Caio Prado Júnior, Clóvis Moura, Florestan Fernandes, enfim, toda essa galera. Então, cola aqui que vai ter coisa interessante aí pra gente trocar essa ideia. Família, só pra encerrar então, eu tô na última citação, que é uma citação que tem meu professor, que é o Rurion Soares Melo, foi meu professor de Ciências Políticas nesse último semestre. Não sei, eu gosto dele assim como pessoa, mas pra dar aula eu não quero mais dar aula com ele não, mas professor, se você quiser algum dia tomar uma, pode chamar nós.
O processo democrático que possibilita a livre flutuação de temas e de contribuições, de informações e de razões, assegura um caráter discursivo à formação política da vontade, fundamentando assim a suposição de que os resultados obtidos de acordo com o procedimento poderiam ser mais ou menos racionais. Em outras palavras, o modelo procedimental de democracia mostrou que as configurações políticas legítimas podem comportar um sentido racional, na medida em que os pressupostos comunicativos e as condições do processo democrático são a única fonte de legitimação. Se a democracia constitui-se num projeto a ser levado adiante, a ir mais além, para Habermas, sua meta incide na institucionalização progressiva dos processos de formação racional da verdade. Então Habermas vai falar que é o direito que vai trazer essa democracia e... Enfim. Assim sendo, voltando para o texto agora, tá, família? Depois da citação 44. Assim sendo, de uma constatação da sociologia, cria-se um programa político. E agora a última página. A legalidade como ferramenta da democracia radical. Não é um projeto que demande ruptura, porque exige apenas a continuidade e a exacerbação de uma realidade jurídico-institucional que já é dada. O projeto jurídico de Habermas revela-se, no fundo, politicamente conservador. O que apenas será mais ou melhor. Então é isso que é o projeto dele para a gente atingir a plena democracia. Pegar o que a gente tem hoje, melhorar. E aí a gente vai ter uma plena democracia, uma democracia radical. Tal perspectiva jurídica de Habermas não é dialética no sentido de exigir uma superação qualitativa da realidade presente. Mudanças que se exprimem apenas no sentido de arranjos quantitativos distintivos levam à aposta de que uma dose cada vez maior de consenso e de direito torne o conflito menor. Ao adotar a proposta de que o legítimo seja o que resulta do procedimento, Habermas retorna ao velho impasse que os juristas já conhecem de 2 séculos. Então a gente está falando aí do século passado, embora ele ainda seja vivo, né? A gente está falando do século XVIII. Da crítica da própria legitimidade procedimental, normativa e, pois, estatal. Do louvor dessa legitimação, sem a percepção da concretude social do direito e a partir das estruturas sociais das quais ele é uma forma social necessária. Portanto, aqui, nas entrelinhas, embora a gente já tenha falado, o que o Alisson está criticando é que, a partir de Marx, a partir do marxismo, a crítica que a gente vai fazer ao direito é entender ele como estrutura social do capitalismo. E o Habermas, pelo procedimento que ele pega, ele tira isso. Embora, no começo da carreira, ele fosse muito próximo do marxismo. Também a mesma crítica que se faz a Luhmann sobre o caráter europeu-estadunidense e datado de seu pensamento se aplica a Habermas. Para as sociedades capitalistas de bem-estar social da segunda metade do século XX, quiçá a legitimação normativa jurídica seja uma proposta de alguns resultados em fase de uma contradição social menos exposta. Para sociedades que demandam transformação, a maior parte do mundo, a legitimidade mediante institucionalização estatal e jurídica não revela resultado distinto a não ser o da própria exploração e das dominações, pavimentando estratégias de acumulação mais estáveis. Então, não adianta essa questão da legitimidade e da institucionalização, porque o objetivo do direito é apoiar o capitalismo para a extração do mais valor, para a acumulação e para a estabilidade dessa acumulação. Ao mesmo tempo, o projeto habermasiano, que cresceu em tempos nos quais o bem-estar social europeu se emendou com o neoliberalismo e sua defesa de liberdades e de quebra de fronteiras entre estados, ofereceu uma solução de reformismo cálido às sociedades que abominaram e passaram a bloquear processos revolucionários. Sendo uma proposta de mudança quantitativa e não qualitativa, ou seja, requerendo mais direito e não algo além dele, o pensamento de Habermas perpassou o mundo como sendo progressista, sem ser nem revolucionário, nem escusado de combater conservadorismos e reacionarismos. Repara, ele passa como progressista, mas ele não bate de frente com os reacionários, com os conservadores. Então, no Brasil, os anos pós-ditadura militar e a aposta na Constituição de 1988 encontraram em Habermas um intérprete nesse sentido. Cara, interessante. Interessante isso, importante isso. No Brasil, os anos pós-ditadura militar e a Constituição de 88 encontraram em Habermas um intérprete a contento nesse sentido. Ocorre que o neoliberalismo, se por um lado amplia os direitos privados universais de negócios, de outro, esgarça profundamente o tecido de bem-estar social, um dia já implantado pelo mundo. De Bush a Trump,
Passando pela crise do capitalismo internacional do começo do século XXI, o capitalismo e suas estruturas revelam que momentos de controle normativo são raros e intermitentes. Esses momentos de paz, né? E a gente está falando desde Bush até Trump, ou seja, desde a guerra do Iraque até hoje. Esses momentos onde a gente tem estabilidade jurídica, eles passam. Eles são momentos temporários. Se o inimigo contra o qual se insurge o melhor do pensamento de Habermas não é o todo do capitalismo, mas sim apenas suas faces de desacordo, ilegalidade e guerra, seu remédio não serve a um combate estrutural. E aqui a gente encerra Habermas, família. Enfim, galera, galera que chegou agora, galera que já tava, e aí, como vocês estão, família? E aí, o que vocês têm pra dizer? O que tá pegando? Quando vocês comentam aí, é só lembrar, galera, a gente tem aí @morcego_, Marcos_, tanto no Insta quanto no Twitter. É onde a gente posta as lives que vão ter, onde a gente posta os temas, o horário das lives. Hoje, por exemplo, foi num horário muito diferente do que a gente está acostumado. É onde eu indico tudo, eu faço resumos no Twitter. E a gente também está postando no YouTube as lives. Então, para quem se interessar sobre o tema da sociologia do direito, a gente tá postando todas as lives que estão acontecendo. Não tá em cortes, desculpa. Eu tô sem tempo realmente. Minha vida tá uma loucura. Tá começando a ajeitar agora e já tô em processo de mudança. Enfim, vai voltar a loucura. Mas tá lá em Lives Caverna do Morcego. Qualquer coisa, se alguém quiser, eu posso mandar o link aqui. A gente tá lá passando as lives lá. A gente tá aqui praticamente todo dia. Por exemplo, amanhã, 8 horas da noite, estaremos aqui falando sobre Michel Foucault, a partir de Alisson Mascaro. Então a gente vai falar aí, continuar falando sobre sociologia do direito. A gente não vai falar sobre o Pierre Bourdieu, pelo que eu vi. Embora fosse alguém que eu quisesse trabalhar, mas pelo visto não vai ter. Só vai ter Foucault. Depois a gente entra nos marxistas, enfim, mais pra frente. Lembrar também que vai ter ato sábado, Injustiça por Moise, tanto no Rio quanto em São Paulo. Em ambos os estados vai ser às 10 horas. No Rio de Janeiro, na cidade do Rio, vai acontecer em frente ao quiosque, onde aconteceu o caso. E em São Paulo vai ser na Paulista. Pra quem quiser apoiar os projetos aí, a gente tem aí o Apoia-se, apoia.se/Caverna-Morcego, e o Pix, mpbl97531@gmail.com. E família, vocês estão quietos hoje? O que tá acontecendo? Todo mundo mal? O que tá pegando, família? Tô mandando aqui o link do YouTube. E pra quem quiser chegar nas redes, a gente tem aqui redes. E é isso. Enfim. Nada mesmo, família? Beleza, então é isso. Então amanhã, quem quiser colar aqui, estaremos aqui. Vocês têm alguém que vocês querem ouvindo essa bela voz? Ah, beleza, Beth Furacão. Salve, salve. Seja bem-vindo, meu amor. Já parei de falar de Habermas, tá? Já era. Mas amanhã a gente vem pra falar de Foucault. A gente vai falar sobre Foucault e a microfísica do poder da beleza dele que exerce sobre mim. Não, brincadeira. Zoeiria, haha. Interessante. Vigiando e punindo, né? Vigiando e punindo, família. Vigiando e punindo. Ufa, é isso. Galerinha, tem alguém que vocês querem que eu faça raid? Não sei quem tá online aqui. Pra mim, não tá aparecendo ninguém que eu conheça. Nossa, eu sei que bastante gente. Ninguém online. Aqui tá CBLOL, tá tendo CBLOL. Amo carecas. É isso. Eu não gosto de calvos. Eu gosto de carecas. Carecas eu gosto. Calvos não. Não tem indicação de raid não. É isso. Tá tendo CBLOL. Zoca, Luba, enfim. Tem só uma galera. Vocês querem ver LOLzinho? Tá tendo CBLOL, família. Red Calunga versus Kabum aqui, ó. Tá indicando. Se vocês quiserem, eu faço a raid pro CBLOL. Não, mentira. Não vou. Esse canal grande aí que se der. Enfim, família. Queria agradecer a presença de geral aí, que participou, que veio aqui, que colou. Queria agradecer novamente ao Kinoko. Deus me livre. Queria agradecer novamente ao Kinoko aí pela raid. Mandar um beijo no coração geral. E lembrar que vai ter mais live. Então, fica atento nas redes sociais aí que a gente vai estar anunciando aí as próximas lives, os próximos temas. E depois de Foucault, cara, o bagulho pega fogo aqui, família. Porque aí, vão ser quantas lives sobre marxismo? 4 lives sobre marxismo. Olha que delícia.
Vai ter muito Marx. Muito Marx. Nossa, essa live aqui vai ser grande, hein? Importante saber disso. Importante. A Quiet Mage tá on, mas tá vendo LOL. Entendi. Vocês querem ir pra ela? Assim, eu não tenho nada contra LOL, assim. Eu não gosto, mas... Se vocês quiserem, vocês que mandam. Jogando LOL sem usar o teclado. Como que ela tá jogando LOL, família? Fiquei curioso agora. Ela tá só no mouse? Porra! Porra! Não, na moral, tem que ser muito bravo pra ver só com o mouse. Eu tenho. Você tem o quê? Algo contra LOL, né? É, justo. 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 Eu vou contar pro Capelo, ele vai ficar bravo com isso. Vai ver. Enfim, família, então eu vou encerrar a live por aqui. Queria agradecer a presença de geral. Tenha uma boa quarta-feira. Hoje tem Corinthians, né? Acho que hoje tem Corinthians e Santos. Bora, bora, meu timão. E é isso. Beijão no coração de geral. Fiquem na paz de Marx, então. E é isso. Até amanhã.